Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Como é que vocês estão hoje? Eu sei que esta turma é a turma da professora Viviane Santos, mas ela hoje está tendo outras demandas e aí por isso eu vim dar aqui essa aula diferente. Por sinal, a aula de hoje vai ser um passeio pelo Museu do Estado de Pernambuco. Vocês conhecem esse museu? Antes da gente passar, né, esse passeio, eu não estou sozinha, porque eu sou o quê? Uma mulher sortuda. E eu tenho hoje quem? Elaine, que fará a nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas e o vídeo também muito mais acessível, né? Aulas essas que podem ser vistas tanto no YouTube quanto no nosso aplicativo Educa Recife. Aplicativo este que permite o quê? A interação pelo chat. E hoje quem vai fazer nosso chat é minha queridíssima companheira, professora Adriana Maria, de língua portuguesa. Vamos dar um oizinho para ela? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, estou aqui com Camille Borba e aí vamos assistir uma aula muito interessante. Tem um conteúdo maravilhoso, então fiquem aí ligadinhos, conectados, ok? Então, ó, deixa eu perguntar. Vocês já foram ao museu? Hoje a gente vai conferir uma exposição incrível. Onde? A gente vai para o Museu do Estado de Pernambuco, que foi criado em 1929 e hoje ocupa um palacete do século XIX. Então veja, além da exposição artística, a gente ainda tem contato o quê? Com uma arquitetura histórica, com um prédio histórico que em si tem muito da nossa história do Recife, né? E aí, atualmente, o acervo do museu, que não é composto só pelas exposições itinerantes, né, essas que mudam, mas também eles têm um acervo que possui mais de 14 mil itens, das mais diversas coleções e que se distribuem das mais diversas categorias. Então, a gente vai ter uma série de elementos, de objetos, das mais diversas categorias, tá? E hoje, a nossa visita vai ser especialíssima. Por quê? Porque a gente vai visitar a exposição da artista pernambucana Teresa Costa Rego, que faleceu que faleceu em 2020 e que deixou uma obra extensíssima, tá certo? Ela foi uma das mais proeminentes vozes do modernismo pernambucano nas artes e uma das mais relevantes artistas do século XX. Então, ela é, né, considerada pelos críticos como uma expoente modernista, mas ela também tem diversas influências, por exemplo, do muralismo mexicano, e a gente vai conferir um pouquinho, certo, desse furor artístico de Teresa. Na mostra, que é exatamente a mostra que a gente vai ver, Viva Teresa Viva, buscou-se trazer obras tanto de meados de 1940 quanto obras recentes. Então, veja, a gente vai ver vários momentos da produção de Teresa. E aí, uma das séries mais recentes é justamente a série Sete Luas de Sangue, que data dos anos 2000, mais ou menos, em que a artista pinta episódios históricos e políticos da história do Brasil, tá? E aí, segundo o curador da exposição, esta foi montada tendo por base 3 pilares: o feminino como regência, a história como base e o vermelho como caminho. E como poderemos apreciar e perceber, as obras de Teresa, elas vão por tendo por base essa tríade, né? O feminino como regência, a história como base e o vermelho como caminho. Como, por exemplo, nessa obra aqui, que a gente vê que tem o vermelho muito presente e ela contém trechos da obra de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Tem um trechinho embaixo e a artista nessa obra objetivou o quê? Discutir as questões da distribuição da terra. Aqui a gente tem uma representação muito forte do feminino. E a gente vai ver que Teresa, ela foi impulsionada por isso, pela força feminina, pela representação feminina. Afinal, precisamos perguntar, né? Há mulheres nos museus? Ou elas somente figuram como musas? Vamos pensar nisso. E aí, Teresa, ela tem essa forte carga, né? Do feminino e vai usar muito o vermelho. O vermelho é uma de suas principais características artísticas, tá?
E a história como base, porque ela é vista até como uma cronista do século XX. Por quê? Porque ela viveu, ela presenciou diversos fatos históricos. E ela não só representa os momentos históricos que ela viveu, como também os que ela estudou, né? E a gente vai ver isso na nossa aula especial. E aí eu tenho uma proposta para vocês. Vamos ocupar esses museus, pessoal? Vamos visitar museus, vamos ocupar esses espaços da cidade, né? Por exemplo, o Museu do Estado de Pernambuco, ele se localiza nas Graças, na Avenida Rui Barbosa. E aqui a gente tem os horários. Então, ó, a gente tem o museu aberto de terça a sexta-feira, de 9 às 17, sábados e domingos de 14 às 17. A entrada inteira custa R$10, a meia, que é, né, o caso de vocês, custa R$5. E as quartas-feiras, o museu é gratuito. Então, por que não, né, fazer uma coisa diferente no meio da semana e visitar um museu? Claro que aqui eu trouxe somente o do estado de Pernambuco, porque foi o museu que sediou a exposição. Mas a gente tem na nossa cidade uma série de museus, de muitos museus diferentes, e que seria até interessante, né, que a gente voltasse a tornar os museus relevantes. Professor Adriano, o que você acha disso, dessa proposta de ocupar os museus? Essa proposta, professora Camille, é maravilhosa, não é, pessoal? Precisamos desfrutar de tudo isso que temos, porque é uma riqueza bastante, não é, valiosa para a gente aqui do estado. Então é isso, pessoal. Então, gente, eu espero que vocês gostem muito da nossa aula especial, tá? Que conta comigo, a professora Viviane Santos e a professora Vanessa Araújo de História também, tá? Espero que vocês gostem. E é isso, pessoal. Até a próxima. Um beijo enorme para vocês. Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Vocês já viram aí onde a gente está, né? Estamos aqui no Museu do Estado para conhecer um pouco mais sobre a vida e obra de Teresa Costa Rego. Vamos juntos nessa caminhada aqui para conhecer essa grande artista que está em exposição no Museu do Estado. Vamos juntos? Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba, professora de língua portuguesa. E eu sou Viviane Santos, professora também de língua portuguesa. E nós estamos aqui hoje para fazer uma aula diferente, para falar de uma das mais brilhantes artistas plásticas da nossa terrinha, Teresa Costa Rego. Menina, ela era babado, vice, tem obras maravilhosas e ela era daqui, da nossa terrinha. Então é uma artista que a gente precisa conhecer, né, Camille? Com certeza. E para quem não sabe, suas obras estão sendo expostas até o dia 27 de março. Isso. Aqui no Museu do Estado de Pernambuco. Então, olha que oportunidade maravilhosa da gente conhecer não somente a vida dessa artista plástica incrível, mas também as obras, o conteúdo, os temas, tudo que ela quis passar com respeito à sua obra, à sua arte. O seu fazer artístico, como ela encara a arte e como ela vai, digamos, integrar a sua vida, o que ela viveu nas suas telas. Isso. Teresa nasceu no dia 28 de abril de 1929, minha gente, aqui em Recife. E ela pertencia a uma família da alta aristocracia recifense, herdeira da fortuna açucareira, mas que estava em decadência. Inclusive, ela era bisneta do Conde da Boa Vista, aquele mesmo que deu nome a nossa avenida, né, famosíssima no centro. Então, Teresa, ela teve uma vida que muita gente considera privilegiada, né? Ela foi estudar Belas Artes ainda muito jovem, com apenas 15 anos de idade, na Academia Pernambucana de Belas Artes, né? E desde então, não parou mais de pintar, minha gente. E ela é uma artista incrível. Não só incrível, como múltipla. Em suas palavras, Teresa viveu 3 vidas.
ela foi Terezinha, Joana e Tereza. Mas isso aqui a gente vai explicar. Ao longo dessa aula que tá incrível, né? Exatamente. Olha, ela se casou 2 vezes. No primeiro casamento, ela passou 15 anos com um jurista recifense e teve 2 filhas, Maria Tereza e Laura Francisca. E aí, ela se apaixonou pelo comandante não, gente, Pelo líder pelo líder, comunista, pelo líder do Partido Comunista, Diógenes Arruda. E por causa dessa paixão avassaladora, precisou dar o quê? As costas à sociedade em que crescera. E foi nesse momento que ela virou Joana, que foi o seu nome de Exílio. clandestina, digamos Exatamente. assim, de exílio. Exílio este que eles passaram em São Paulo, no Uruguai, às vésperas da ditadura de Pinochet, No Chile. no Chile, gente. No Chile. No Chile. E depois do Chile, ela acaba indo se exilar em Paris. E é lá onde ela continua estudando História e Arte na Universidade de Sorbonne, até que consegue, com a anistia, voltar para o Brasil. Já muito tempo depois, ela passa 7 anos exilada e aí retorna para o Brasil com o seu marido, que pouco tempo depois de chegar ao Brasil, vem a falecer de um infarto no meio da rua, minha gente. Então, todos esses acontecimentos, a vida, a obra, o que ela presenciou nas ditaduras, de cerceamento familiar, porque a família dela era muito religiosa, então incutia nela uma ideia de pecado muito forte. Todos esses acontecimentos reverberam na obra de Teresa, e é isso que a gente vai mostrar ao longo dessa aula. Exatamente. E foi nesse momento da morte de seu marido que ela tornou-se Teresa, a mulher que pinta. Em suas palavras, ela diz: ali, com ele morto, eu pensei, chega, não serei mais a bisneta do Conde da Boa Vista, a ex-mulher do juiz, a companheira do líder político. Agora serei eu, Teresa Costa Rego, uma mulher e sua pintura. E a gente não pode esquecer de destacar o feminino. Como Teresa, ela pinta a mulher múltipla. Como Teresa, ela vai se fazer valer desses signos da feminilidade. E tornando a mulher independente, um ser que está livre agora das suas amarras sociais, que está livre das ideias pelas quais ela foi criada muito rigidamente. Então ela agora consegue, através da arte, expressar a sua totalidade, coisa que ela não conseguia fazer quando estava casada ou quando estava exercendo as obrigações que a sua família aristocrata queria que ela exercesse. Então agora, minha gente, a gente vai conhecer um pouquinho a obra de Teresa, mas também vários quadros que ela pintou e que estão expostos aqui no museu. Então, pessoal, como vocês podem observar, né, essas belíssimas obras aí da Teresa Costa Rego, eu estou encantada. E vocês? Bom, além dessa beleza toda, vocês sabiam que os quadros, essas pinturas, né, a obra da Teresa é recheada de simbologias. A gente pode ver aí presença de gatos, né, de cores fortes. Vocês sabiam que ela pinta suas telas, suas obras a partir da tela toda preta e aí ela vai adicionando, né, os elementos, as cores? Bom, é uma curiosidade sobre essa grande artista nossa aqui pernambucana e que através da sua obra, através da sua pintura, ela também mistura a sua vida, né, que traz, né, dessa grande artista aí que mistura na sua obra, não só a sua biografia, né, a sua autobiografia, assim como elementos históricos, né, retratando aí a história não só do nosso estado, de Pernambuco, mas também do Brasil. Então vamos apreciar, eu convido vocês a apreciar essa grande artista nossa com essas belíssimas obras tão importantes para a nossa história.
agora nós estamos aqui com um dos mediadores do museu do estado de Pernambuco, o Emanuel Brito. Muito obrigada pela presença aqui, Emanuel. Prazer. E ele vai me ajudar aqui com essa missão de entender a obra da Teresa Costa Rego e também de dizer como é que está a recepção do público, né? Vocês começaram quando essa exibição? Vão até quando? Então, a exposição ela começa em janeiro, né? Finalzinho de janeiro. E a gente está indo até o dia 27 de março, né? Desse mês. E Teresa foi uma pessoa que viveu diversos períodos da história do Brasil, né? Então, o público, desde os mais jovens até os mais velhos, eles têm experiências diversificadas com a exposição, né? Por exemplo, a gente consegue ver aqui obras de Teresa do século XXI e obras da metade do século XX, né? Que, como uma pessoa vivida, experienciou diversos tempos, né? Diversos períodos da história do Brasil. E do mundo, né? E do mundo, e conseguiu retratar esses períodos, né? Com a sensibilidade artística que ela sempre teve. Isso é muito interessante. Nós temos aqui 2 quadros muito significativos, né, para a Teresa. A gente tem a menina com o ex-voto. Como a gente sabe, ela era muito católica, a família dela era muito católica, né? Então, tu pode falar um pouquinho para a gente o que é que significa esse quadro? Pode sim. Ela é filha da aristocracia açucareira pernambucana, né? Que sempre foi muito tradicional, e o tradicional é ser católico, né? Então, ela responde às tradições católicas, né? Ela vivenciava essas tradições na vida dela. Aqui, já jovem, né, ela pinta esse quadro, Menina com Ex-Voto, que é um dos primeiros grandes sucessos dela, né? Ela, com esse quadro, consegue uma viagem até Paris, né, na companhia do Dom Helder Câmara, para expor esse quadro, né? Porque esse quadro fala sobre uma cultura brasileira muito forte, né, que é a produção de objetos católicos, chamados ex-votos, que são respostas a uma graça recebida, né? Isso. Por exemplo, aqui no museu a gente tem na coleções de votos, né, ex-votos. E eles contêm mãos, pernas, né, pés, porque as pessoas que tinham algum tipo de enfermidade pediam a algum santo, né, ou santa da Igreja Católica a cura dessa enfermidade. Quando elas alcançavam essa cura, né, elas produziam um ex-voto, né, feito à mão, e presenteavam as igrejas com isso, né. Aqui esse quadro representa uma tradição brasileira muito forte e talvez por isso tenha gerado tanto interesse, né, nos europeus e franceses. E uma tradição cristã, na verdade, que é universal, né? A Igreja Católica está no mundo todo, né? E partindo também dessa universalidade, do seu ladinho, a gente tem a Ofélia no Capibaribe, que é uma referência primeira aí à obra de Shakespeare, né? A gente tem aí Hamlet. Então, Ofélia, que morre afogada na história, ela traz para essa brasilidade, né? Juntando com os elementos que são daqui, a gente tem a cabra, a gente tem o Capibaribe. Então é interessante como ela mescla aspectos da cultura mundial e da crença, da religiosidade e também da literatura com uma brasilidade, né? E, Emanuel, eu queria saber também como é que está a recepção do público. O que é que o público está achando da exposição? Então, todo mundo aqui, todas as pessoas que vêm falam que a exposição está maravilhosa. Até porque exposições de Teresa não são tão comuns, né? Porque até fala no vídeo lá embaixo que ela se sentia apreensiva de fazer grandes exposições, né? Sim, sim. Então, quando acontece, é como se fosse um evento da cidade. Sim. A gente vê aqui dias que aqui dá 180 visitantes, né? 200 visitantes, né? Por dia, e é muita gente, lota o museu. E as pessoas são simplesmente encantadas, né? Porque ela também tem essa veia cronista. Então toca muitas pessoas, né? Quando elas observam as obras e veem que aquilo tem muito da história do Brasil, né? Isso. E da história do país que elas vivem. Então não são pinturas avulsas, essas pinturas dialogam, né? Com o cotidiano e a história de cada um, né? Da sociedade existente. E você falou em crônica, é muito importante como o olhar dela não é simplesmente a retratação de algo, é uma crítica. É fazer essa materialização de um tema específico, mas também fazer uma crítica desses aspectos, né? Do que nela doía muito, do que doía na sociedade, dos regimes políticos que viveu e das revoluções, né? Também sociais que viveu. Ela tinha essa veia extremamente crítica, né? Então ela pensava a arte de uma forma instigante, a arte que questionava, né? Isso. Então a arte dela que vocês vão acompanhar, né? Na matéria de vocês e na exposição é uma arte extremamente criticante, né? Uma arte que busca realmente incomodar, busca tocar nos pontos da sociedade que muitas vezes essa sociedade busca o contrário, né? Ignorar. Isso. Então Teresa buscava instigar, né? Buscava incomodar realmente. Quebrar literalmente a hipocrisia da nossa sociedade para falar sobre temas difíceis, né? Sobre o comportamento feminino, sobre o papel da mulher na sociedade e de como nós podemos ser vistas, né? Muito obrigada pela participação, Emanuel, foi um prazer.
E agora a gente vai dar um pulinho lá com a professora Camille Borba, que ela tem muito mais conteúdo para dizer pra gente, para mostrar. Olá, gente. Como disse a professora Viviane Santos, vamos agora trabalhar alguns outros elementos, algumas temáticas, alguns símbolos que são constantes na obra de Teresa Costa Rego, tá? Essa tela aqui chama A Espreita e nela a gente consegue ver alguns elementos que são temas comuns na obra da artista. Por exemplo, o gato, temos também a maçã e a cor vermelha. Aí vocês podem perguntar, tá, Camille, mas eu não faço a menor ideia do que isso quer dizer. Bom, a gente, né, depois de algumas leituras e algumas pesquisas, descobri que o gato, ele acaba tendo uma associação ao feminino. Embora Teresa tenha tido uma infância e uma vida adulta muito regrada pela Igreja Católica e pela religiosidade de sua família, ela se via um pouco bruxa, mas bruxa no sentido mais místico. E o gato, ele simboliza e simbolizou ao longo da história esse entrelaçamento do feminino e do místico. Do mesmo modo, a cor vermelha abundante em suas telas, que vocês inclusive já aprenderam com a professora Vanessa, que as telas não são pintadas em branco, elas são pintadas por cima da tinta preta, o que dá uma certa profundidade. A cor vermelha pode também estar ligada justamente ao feminino, à paixão, ao sangue em si, porque Teresa ela via a pintura como um ofício de suor, lágrimas e sangue. Então, para Teresa, pintar era uma atividade que ela fazia até seu braço cansar. A gente pode também ver o sangue como um símbolo da paixão e também um pouco do profano, fazendo este jogo dual, ou seja, esse jogo entre dois elementos, entre o sagrado e o profano, certo? E a gente tem também a maçã, que acaba sendo um símbolo múltiplo. Ela pode significar a paixão, o pecado e a sabedoria. E todos esses símbolos, eles acabam aparecendo nas obras de Teresa. Assim como a gente já falou sobre alguns elementos simbólicos na tela anterior, aqui a gente pode trabalhar a religiosidade presente na vida e na obra de Teresa. Embora ela o faça de maneira ligeiramente subversiva. Isso por quê? Porque no centro aqui, que é a procissão do Senhor morto, no lugar do corpo de Jesus Cristo, que seria habitual a uma procissão, temos representado simbolicamente aqui o seu marido que veio a falecer, Diógenes Arruda. E aqui a gente tem o quê? A gente tem esse sagrado, mas temos a representação do seu marido, como se esta fosse a procissão do seu luto. E sobre essa perda, esta não é a única tela. Na tela A Partida, Teresa representa-se a si e ao seu marido no momento da despedida, no momento em que ele morre e ela debruça-se sobre ele. E nas palavras da autora, essa tela A Partida, ela seria a sua Pietà. E para quem não sabe o que é, né, a Pietà é uma escultura de Michelangelo, que temos a Virgem Maria com o Senhor Jesus morto em seu colo. E Pietà significa exatamente piedade. Então Teresa, ela incorpora em suas telas a sua vida e também alguns outros símbolos. Enquanto quando ela diz que a partida é a sua Pietà, é porque a partida é aquele momento, é a obra em que ela vai retratar de fato o luto pelo seu marido. Além da memória de sua própria vida, Teresa Costa Rego também acessa a memória e a história coletiva, quando, na série As Sete Luas de Sangue, representa em telas diversos acontecimentos históricos do nosso país. Como
Como, por exemplo, a tela As Mulheres do Tejuco-Papo. Essa tela que é um painel bem grande em que ela vai retratar este episódio da história do Recife, que, para quem não sabe, foi um foco de resistência à invasão holandesa. Os holandeses, fugindo da Batalha dos Guararapes, tentaram invadir a vila de Tejuco-Papo porque imaginavam que não haviam homens protegendo. O que eles não esperavam é que mulheres defendessem as suas terras e suas vidas. E vocês podem perguntar como. E eu digo, com paus, instrumentos de pesca, água quente e pimenta. Elas surpreenderam os seus agressores e diversos soldados holandeses perderam suas vidas nessa batalha, o que mostra, na verdade, bastante a força feminina, tema constante da obra da autora. Além dessa obra que fala do Tejuco-Papo, Teresa também representa a República, quando traz uma tela com diversas figuras políticas do nosso país, de Dom Pedro ao ex-presidente Collor. E não só isso, ela também vai abordar as questões da terra, as questões indígenas, as questões de outras batalhas, como Canudos, como Zumbi dos Palmares. Todos esses quadros, eles integram quadros de memória, quadros de história, que são telas em que se há essa representação, esse acesso a uma memória coletiva. Gente, estamos chegando ao fim do nosso passeio aqui pelo Museu do Estado de Pernambuco. Você gostou, professora Vanessa? Eu particularmente gostei, professora Viviane. Foi um passeio incrível para conhecer a obra e a vida dessa grande artista nossa, né? Uma artista aí cheia de força simbólica na sua obra. Então foi muito legal. E a gente termina a nossa aula, o nosso passeio de hoje. Ao fundo nós temos uma obra também da Teresa Costa Rego, é A Mulher Vestida de Sol, que ela faz em homenagem aí à obra de Ariano Suassuna. E para terminar a nossa aula de hoje, eu gostaria de citar uma das falas da Teresa. Ela dizia assim, ó: todo artista aprende muito até o último dia de sua vida. Vou continuar trabalhando a minha pintura como quem vive ou como quem morre. Por tudo isso, lembro Picasso, pintar é libertar-se e libertar-se é fundamental. Então vamos nos libertar através da arte, da pintura, da literatura, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso passeio e até a próxima. Tchau, tchau!